Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar mais um caso de multiplicadores Lagrange em que agora nós temos 3 variáveis e 2 restrições. Essa aula novamente é bem parecida com as outras demonstrações anteriores, só que agora a gente vai usar mais um caso específico do teorema da função implícita, em que a hipótese sobre as duas restrições, que vai essencialmente falar que é uma curva, e ali podemos aplicar e ficar essencialmente falando de vetor gradiente normal, provar as ortogonalidades necessárias. Então vamos começar e vamos enunciar o teorema para entendermos o que estamos fazendo. Sejam f, g e h funções definidas no aberto de R3 para R, classe 1, e no caso a gente vai só restringir g e h, ou seja, defina C exatamente a curva definida pela interseção de g e h. Tá? De g igual a k1 e h igual a k2. Suponha, porque é uma curva, suponha que isso aqui acontece. Tá? Essa condição técnica aqui acontece para todo x, y, z diferente de zero. Para todo x, y, z pertencente a C. Ou seja, o que eu estou falando é que o gradiente de g e o gradiente da h são o que a gente chama de linearmente independentes. Ou seja, existência do produto vetorial em que temos um vetor normal, tanto a g quanto a h ao mesmo tempo, e gera uma base, tudo que tem direito, é dizer que é diferente de zero é a mesma coisa que dizer que g e h apontam para direções distintas. Então, isso aqui é o g e h, agora a hipótese sobre a f. Seja P pertencente a C, ponto de extremante local de f restrita a C. Então, agora vem o teorema, existem lambda e mi reais, tais que temos isso aqui tudo. Gradiente de f de P é igual a lambda gradiente de g de P mais mi gradiente de h no ponto P. Então, antes de começar a demonstração, então só para a gente lembrar, quando a gente coloca um pouco em álgebra linear, dizer que gradiente de f no ponto P e gradiente de g no ponto P, colocamos desse jeito, e alinhamos esses dois vetores desse jeito, dizer que esses vetores são, vamos dizer, linearmente independentes, não são paralelos, é a mesma coisa que pedir que um dos três subdeterminantes aqui é diferente de zero. Ou seja, ou esse subdeterminante é diferente de zero, ou esse subdeterminante é diferente de zero, com y e z, ou também quando a gente some no meio, ou esse subdeterminante aqui com fx, fz, gx e gz é diferente de zero. Ou seja, pedir essa condição aqui é a mesma coisa que pedir que um dos determinantes é diferente de zero. Então, para efeito por causa do teorema, da função implícita, do jeito que a gente enunciou, vamos supor que esse é diferente de zero. Então, pelo teorema da função implícita, existe uma vizinhança V de P, e agora vamos escrever desse jeito, em uma parametrização, gama de AB para V contida em R3, tal que, e a parametrização é T, Y de T e Z de T, tal que V inter C é igual a traço de gama. Então, em particular, gama de x0 é igual a P, isso que a gente está falando, já que estou falando que V inter C é igual a isso. E também gama linha de x0, só porque tem uma das derivadas é diferente de zero, é diferente de zero. Tá? Esse vetor é não nulo. Tá? Essa parametrização é uma outra maneira de escrever o teorema da função implícita. A gente já fez isso no caso funções de duas incógnitas, uma variável, que eu falei de parametrização para falar que curva de níveis é ortogonal. Então a gente já fez uma interpretação dessa, só que agora para teorema da função implícita que a gente chama de 3. Que existe um único, que na verdade a gente fala que y depende de x e z depende de x, essas funções são únicas, e fala que f, g é essencialmente a minha curva. É a mesma interpretação, mesmo estilo, deixo o link do vídeo para vocês darem uma olhada no caso 2, e também, claro, o link do vídeo do teorema da função implícita 3, que fala um pouco da interpretação, tudo que está acontecendo. Então, essencialmente, dizer que é uma curva é dizer que tem uma parametrização. Então, temos isso, e o que significa V inter C igual a o traço de gama. Então, essencialmente, o que eu estou falando é que G aplicado em gama de T é igual a K1, e H aplicado em gama de T constante igual a K2, exatamente aquele C que definiu como K1 e K2.
Então, define essas funções auxiliares, h de t, e gzão de t e hzão de t. Então, deriva, isso g' é constante igual a zero, mas como que a gente deriva isso? Regra da cadeia. Gradiente de g no ponto gama de t vezes gama' de t. Fazendo t igual a x0, temos isso. E do mesmo jeito, gradiente de h no ponto P vezes gama' de x0 é igual a zero. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Nós temos um vetor, que é o gama' de x0 dentro de R3. E temos dois vetores ortogonais. Dois vetores que são ortogonais a gama' de x0 e que ainda são, não são paralelos. Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte. Nós temos o que a gente chama de plano normal. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Temos um plano normal. E o que eu estou dizendo do plano normal? Dentro desse plano normal, nós temos dois vetores que são linearmente independentes. Quando a gente tem dois vetores de direções diferentes, então o que eu estou dizendo para vocês é que esses dois vetores geram um plano. Ou seja, se eu tenho dois vetores apontando, eu tenho o meu plano. Então, se eu tenho o meu plano, então o que eu estou dizendo para vocês é, como gama' de x0 é diferente de zero, gradiente de GP e gradiente de HP geram o espaço ortogonal à gama' de x0. Então, qualquer vetor que a gente quer ortogonal à gama' de x0 é combinação linear disso aqui e disso aqui. Enfim, por que eu estou falando disso aqui tudo? Bom, fazemos a mesma coisa. Defina agora, finalmente vamos usar aqui o P extremamente local, f de t igual a f de gama de t. Então, o que está acontecendo é, nós temos a nossa curva, tá? E o que a gente, essa aqui é a nossa curva C, que é dado pelo teorema da função implícita, a interseção. E o que eu estou fazendo é considerar para cada t, para cada t, nós temos o gama de t é um ponto da curva, e depois de aplicar isso tudo, vemos a f. Aplicamos a f e dá um valor real. Então, quem é f restrita a c? É f essencialmente composta com gama de t. A gente já fez isso também nos casos anteriores de multiplicadores de Lagrange. E o que nós temos com isso aqui tudo? A hipótese que ser extremamente local é dizer que x0 é ponto crítico de fzão. Então, dizer que x0 é ponto crítico de fzão, e eu esqueci de falar que P é igual a x0, y0 e z0, mas a gente sempre faz isso. Então, logo, f' de x0 é igual a fzão' de x0 é igual a zero. Mas quem é fzão' de x0? Regra da cadeia. Gradiente de f no ponto P vezes gama' de x0 é igual a zero. Então, o que eu estou dizendo é que o gradiente de V pertence também ao espaço ortogonal do gama' de x0, que é o nosso plano normal ali. Então, dizer que pertence ao plano normal, olha, se temos o que acontece é o seguinte, se temos um plano, tá, vamos passar isso aqui para cá. Se temos dois vetores, que eu não sei se... que eu a princípio não sei se são ortogonais ou não, mas não tem problema. E que é o gradiente de G e o gradiente de H. E eu quero, essencialmente, um vetor aqui, que esteja dentro desse plano, quer dizer que eu consigo ajustar essa figura aqui e essa figura aqui, ou seja, essencialmente, a maneira que a gente vê é o seguinte, a gente traça um vetor paralelo, traçamos um outro paralelo, tá? Ou seja, traçamos esse paralelograma aqui paralelo e aqui também, e vemos o tamanho dessa medida e o tamanho dessa medida. Um é μ e o outro é lambda, essencialmente é isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que ajustando, multiplicar por um fator de correção lambda, um fator de correção μ, e somar, eu vou conseguir esse vetor aqui. Isso para qualquer vetor que eu tomar, ou seja, isso que eu quero dizer que gera o plano todo. Gerar o plano todo significa que eu posso escrever um outro vetor do plano como uma combinação linear desses dois vetores. Ou seja, pegar o lambda, multiplicar por gradiente de G de P, e pegar o μ e multiplicar por gradiente de P. Isso quer dizer combinação linear, em que esses números são reais. E com isso, essencialmente, a gente prova o teorema da multiplicadora de Lagrange como queríamos fazer.